Olá, galera, a paz do Senhor a todos. E hoje eu venho falar aqui de uma passagem que está em Romanos 8, 28. É uma passagem até um versículo muito conhecido que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós que servimos ao Senhor, nós temos a confiança das nossas vidas, que ela está na mão do Senhor. E que tudo que o Senhor faz, tudo que nos acontece, é permissão do Senhor. E mesmo que nós não entendamos, o que está acontecendo no momento, a gente precisa crer e confiar que o Senhor é o autor da nossa vida. Quando nós somos obedientes ao Senhor, obediente aos seus mandamentos, obediente à tua palavra, nos desviamos do mal, mesmo com todas as nossas falhas, com todo o nosso pecado, com todas as nossas mazelas e podridões. Nós buscamos nos desviar daquilo que desagrada a Deus. Consequentemente, nós estamos tentando agradá-lo, E ele cuida de nós. Mas muitas vezes nós deixamos de acreditar e confiar no Senhor. Porque por muitas vezes nós lutamos e batalhamos e sonhamos algo e queremos que aquilo aconteça, porque nós estamos batalhando para que aquilo aconteça. É natural, É mais do que natural. E na verdade o que acontece? Muitas vezes a gente fica se questionando. Mas eu batalhei tanto por aquilo, mas eu trabalhei tanto por aquilo é um sonho na minha vida. E eu estou trabalhando muito por aquilo. E quando chega próximo de acontecer, por alguma questão não acontece, ou por alguma questão é impedido, ou por alguma circunstância, não se concretiza. E aí nós começamos a nos frustrar, entristecer o nosso coração. Começamos a ficar ansiosos, decepcionados, E começamos a questionar o Senhor. Como o Senhor é muito paciente, Ele com muito amor, Ele nos conduz ao bem. Por mais que nós não concordamos com o que está acontecendo, ou muitas vezes chegamos a questioná-lo, mas por quê? Por que isso me faria mal? Por que eu não consegui, sendo que eu já batalhei tanto por aquilo? E nós nos esquecemos que nós servimos a um Deus perfeito, de que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Ele já sabe. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor acima das circunstâncias, acima das situações. Nós precisamos aprender a caminhar no caminho que o Senhor trilha para nós, em obediência. Porque quando obedecemos ao Senhor, somos mesmo abençoados. Por mais que uma situação pareça ruim, pareça difícil, nos frustra em alguns momentos, às vezes ficamos irados porque tentamos algo e não conseguimos. Mas será que nós estamos parando para pensar que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus? Se nós amamos a Deus, nós precisamos aprender a confiar os nossos dias, os nossos planos na mão do Senhor. Se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer, mas nós precisamos aprender a reagir com relação a isso. Se não acontecer, nós precisamos adorar, amar ao nosso Deus e agradecer da mesma forma como se tivesse acontecido. Mas nós precisamos ter maturidade e trabalhar a nossa mente, renovar a nossa mente na palavra do Senhor, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós venhamos compreender quando recebemos um não. É muito difícil lidar com o não, é muito difícil lidar com perdas, mas elas fazem parte da nossa caminhada, pois é porque é através delas que o Senhor vai moldando o nosso caráter. Então nós precisamos aprender a compreender tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E precisamos aprender a aceitar. Porque a palavra do Senhor fala que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é como o vento, que não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Por quê? Porque quem guia a nossa vida é Deus.
Mas para que Ele guie a nossa vida, a gente tem que permitir, porque o Senhor não vai nos obrigar a fazer nada. Ele só vai fazer algo na nossa vida se nós dermos abertura para que Ele faça. E a pergunta é: nós verdadeiramente estamos permitindo que o Senhor faça? Nós verdadeiramente estamos confiando naquilo que o Senhor faz por nós? Ele já fez tantas coisas e vai continuar fazendo. Mas será que nós estamos realmente confiando no Senhor? Independente das dificuldades da vida, das circunstâncias difíceis que estamos vivendo, de tudo que está acontecendo ao nosso redor, o mundo está um caos. Há uma completa confusão estabelecida. As pessoas parecem que não conseguem ter discernimento de coisas simples e acabam se confundindo, criando conflitos, confusões e tentam nos envolver nessas confusões. Mas nós precisamos ter sabedoria do Senhor, discernimento, para que possamos tomar decisões corretas, para que possamos continuar agradando ao Senhor. Não interessa o que o mundo está dizendo, o que interessa é o que a palavra do Senhor nos ensina. Se a palavra do Senhor nos ensina, é ela que nós temos que seguir, independente do que o mundo diz, do que o mundo dita, do que o mundo prega. O nosso manual, a nossa lei é a Bíblia. Fora disso, não há mais nada. E que nós possamos aprender esta lei, entender esta lei e viver de acordo com ela, sabendo que Ele cuida de nós. Ele não vai nos deixar faltar nada. Deus sempre cuidou do teu povo, Deus sempre cuida do teu povo. E Deus nos amou de tal maneira que entregou o teu único filho para morrer por nós, para morrer por mim. Que prova de amor maior do que essa? O amor do Senhor é independente das nossas falhas, não é condicionado a agradarmos a Ele ou não. A bênção do Senhor, sim, mas o amor dele não. Ele sempre espera por nós, ele sempre espera que nós venhamos entender que amor é esse que ele expressa por nós, que cuidado é esse que ele expressa por nós. E ele espera que nós venhamos entender que precisamos confiar nele, cegamente, com os olhos fechados. Muitas vezes a gente confia em pessoas e não confia em Deus. Nos esquecemos que as pessoas são falhas, que podem errar conosco, qualquer um pode. Mas o nosso Deus nunca vai errar conosco. Nunca, porque Ele é perfeito. Mesmo quando nós perdemos, Ele sabe porque Ele nos tirou algo. E Ele sabe aquilo que Ele nos dá. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, que através disso, a gente venha a aprender a confiar os nossos dias no Senhor. Porque por mais que eu faça pela minha família, por mais que eu faça pelo meu filho, pelo meu esposo, eu não posso fazer mais. Mas o Senhor pode fazer o impossível. E eu preciso entender que o Senhor cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida do meu ministério. Mas existe uma condição, a obediência. Eu preciso estar em obediência, eu preciso estar em comunhão com o Senhor, para poder entender a vontade dEle. E que venhamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos toque de tal maneira, que Ele nos oriente, que Ele tenha toda a liberdade sobre a nossa vida, toda a ousadia, e que nós venhamos ter sensibilidade a isso, para aprendermos a viver conforme a palavra, conforme aquilo que é a ordenança do Senhor. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que na nossa mente venha entrar em conflito, ou às vezes venhamos nos questionar, a gente precisa entender que a nossa carne não pode mandar. Nós não podemos viver segundo a carne, nós precisamos viver segundo o Espírito. Quem é nascido da carne, vive da carne. Mas nós precisamos ser nascidos do Espírito para entender, para poder viver conforme a vontade de Deus, agradando a Ele, cumprindo as suas leis, ajudando aos outros, porque se nós não entendermos, nós não vamos conseguir amar ao próximo como nós precisamos, como nosso Deus nos ensinou.
Precisamos amar ao nosso Deus, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós venhamos ter paciência com aqueles que precisamos exercer a paciência. Porque se Deus não tivesse paciência conosco, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. E por que muitas vezes nós queremos ser juízes, queremos consumir, queremos agir no impulso? Nós precisamos ter uma estabilidade e precisamos buscar essa estabilidade, porque ela não acontece do dia para a noite. Então que venhamos mesmo primeiro estabelecer esse relacionamento com Deus, para que a gente possa aprender a confiar, a perdoar, a entender, a andar corretamente, segundo o propósito do Senhor, segundo o chamado do Senhor. E que venhamos mesmo andar rumo a esse caminho, rumo ao alvo que é Cristo. Porque nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E eu quero estar preparada. E desejo que todos vocês, jovens, adultos, adolescentes, crianças, estejam também preparados, cada um segundo a sua maturidade, mas buscando a santidade, a obediência ao Senhor, ao conhecimento da tua palavra, a vivência com o Senhor. Estabeleça um relacionamento com o Senhor. É um princípio de tudo. Porque sem relacionamento é impossível caminhar com Deus. Então estabeleça esse relacionamento e entenda que neste relacionamento vai haver momentos difíceis para você entender. Mas confia, porque o Senhor é o nosso pastor. Ele não permitirá que venhamos ter falta alguma. E mesmo nos momentos difíceis, Ele nunca nos deixa só. Ele nos orienta e que cada momento que nós vivemos neste relacionamento e nessa caminhada são para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Então, se há um conselho que eu possa dar, confia no Senhor de todo o teu coração e de todo o entendimento. E se preciso for contra a tua vontade, porque você verá a bênção, a graça, a misericórdia e o cuidado do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uma boa semana para todos e que vocês tenham um feliz ano novo, que venhamos entrar 2021 firmados no Senhor, na presença do Rei, porque se existe algo que é essencial, é isso. Fiquem na paz. Amém.